Alô, alô, aqui é Eduardo Fernandes e esse é o Mono Estéreo. Outro dia eu estava tentando usar uma ferramenta recente do Google chamada Notebook LM. É uma ferramenta de inteligência artificial que você vai lá e explicitamente alimenta. Você não vai buscar na internet inteira, você vai buscar só nesse site ou nesse documento ou nessa planilha, sei lá o que você alimentar ali, aquela inteligência artificial. E aí, obviamente, eu comecei de um lugar onde eu tenho direitos de utilizar, que é o meu próprio conteúdo. E depois disso, você pode fazer perguntas, você pode fazer algum tipo de organização, por exemplo, eu quero saber o que eu escrevi sobre aquilo em determinada época, ou então me sugere novos conteúdos a partir daquilo que eu venho fazendo ao longo dos anos, ou me critica uma coisa que eu escrevi aqui, me dá razões para não concordar com aquilo que eu disse, para você refinar o seu pensamento, enfim. Mas uma coisa que vem sendo muito falada na imprensa de tecnologia e que, obviamente, eu fui testar para ver como é que é uma ferramenta muito interessante. É o seguinte, você pode criar um podcast a partir daquele material que você alimentou a inteligência artificial. Ela vai criar um painel ali, né, um podcast painel, que é esse tipo de podcast que é mais popular hoje em dia, duas pessoas conversando ali, sem um conhecimento muito aprofundado do assunto, mas debatendo ali de um jeito amigável, e ele fica relativamente realista. Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar aqui num conjunto de trabalhos do Eduardo Fernandes. Temos o podcast Mono Estéreo, o site Texto sobre Tela e também um arquivo pessoal, o eduf.me. Isso. E a ideia é tentar desvendar os fios que conectam tudo isso, né? Tecnologia, cultura, autoconhecimento. Exato. E o que me chamou a atenção logo de cara é que parece um convite constante para a gente parar e pensar um pouco, sabe? No meio dessa avalanche de informação que a gente vive. Pois é. E o mais interessante disso é que você pode, inclusive, interagir com esse podcast no meio dele. Por exemplo, tá falando do seu conteúdo e aí você quer acrescentar alguma coisa ali no meio, você interrompe, faz a sua observação e aí os dois hosts de inteligência artificial ali, eles vão interagir com a sua interação. Isso é uma coisa interessante, assim, cria um senso de novidade, que coisa interessante que agora a inteligência artificial seja capaz de fazer isso. Mas, passado esse pequeno espanto inicial e tal, eu comecei a entender um pouco que tipo de coisa essa interação produzia comigo. O que esse podcast que foi criado a partir do meu conteúdo produzia na minha mente. O fato deles falarem sobre o meu nome, né, de citarem ali o que eu escrevi e tal, me dava uma sensação de estranhamento e ao mesmo tempo que eu não me reconhecia exatamente naquelas ideias que estavam sendo explicitadas ali, eu sentia um certo orgulho, assim, estão falando sobre mim e tal, sobre as coisas que eu escrevi. Era uma coisa automática. Você deve imaginar que qualquer pessoa que se propõe a escrever ou explicitar publicamente suas ideias tenha na sua base ali um pouco dessa carência, essa necessidade de que as pessoas ouçam o que ela está dizendo. É um jeito que a pessoa tem para se sentir aceita e se sentir ouvida por algum motivo. Pode ter sido alguma coisa da infância, que ela não se sentia aceita, ou não se sentia ouvida, ou porque realmente a pessoa está lá trabalhando para construir uma identidade em volta da ideia de que ela é esperta, de que ela tem alguma coisa para dizer. Naturalmente, isso acontece muito com os artistas e com os escritores e tal, e tanto que eu lembro claramente daquele quadrinho, o Asterix, que tinha um personagem ali, no original francês chama Cacophonix. No Brasil traduziram como Chatotorix, o que revela um pouco sobre o Brasil, né? A gente achar que o artista é um chato. Mas isso estava no original também. No quadrinho,
todo esse Chatotorix, ele fica o tempo todo tentando mostrar para as pessoas aquilo que ele fez, quais são as ideias que ele teve ali, a música, ou então os poemas que ele criou, e ele sempre acaba amarrado em alguma árvore, ou com alguma coisa amarrada na boca dele para ele calar a boca. Enfim, ele é ostracizado por aquela sociedade sempre, e essa é a piada que a gente tem, né? O Chatotorix é aquele cara que todo mundo quer evitar, que é aquele artista chato. E aí, a minha primeira sensação ao pensar sobre isso foi falar assim, não, eu vou fazer um podcast falando sobre como a inteligência artificial do Google é uma espécie de automatização do cuidado com os autores. Ou seja, a gente tem essa categoria de pessoas, como eu, como muitos outros autores, que ela tem uma necessidade de ser ouvida e tal, e aí esses programas de inteligência artificial podem criar para você uma compensação psicológica ali de que você está sendo discutido, que é uma coisa que nem todo autor consegue, em especial hoje em dia. E muitas vezes quando ele consegue, ele fica extremamente decepcionado, porque ele vê que as pessoas não estão falando nada sobre aquilo que ele produziu. Estão falando sobre as questões pessoais dela. Então, a inteligência artificial, de alguma forma, poderia automatizar um serviço social para nós, autores, e para essas pessoas que precisam de ser consideradas inteligentes e relevantes e que têm alguma coisa para dizer na sociedade. E eu cheguei a fazer esse podcast, eu parei assim e falei assim, afinal de contas, para que serve isso, né? Tá servindo para alguma coisa? Isso aqui é só para tirar sarro dos autores? Eu ia, inclusive, até incorporar ali um pequeno exemplo do áudio que o Notebook LM fez, mas aí eu comecei a pensar assim, as pessoas não vão exatamente entender isso, o quanto eu me sinto estranho por uma inteligência artificial tá falando sobre mim e ela tá falando de um jeito que não é exatamente como eu quero. Então tudo isso ficava revolvendo em cima do meu próprio umbigo, né? O que fala muito mais sobre o próprio problema que eu estava apontando ali, né? Dessa carência do autor e essa necessidade de ser considerado relevante até mesmo por uma máquina. Até mesmo por uma inteligência artificial, você quer que ela te reconheça do jeito que você quer. E a inteligência artificial é a mais recente, né? Mas a gente vem usando ao longo de muitos e muitos séculos qualquer tecnologia que a gente tem à mão para tentar resolver o mesmo problema de querer ser aceito, de querer forçar um ego a existir, de querer controlar como esse ego é visto pela sociedade e criar uma narrativa coerente a respeito de o que você oferece para o mundo, qual é o seu valor para o mundo e todas essas coisas. Ou seja, você sabe que foi você que criou aquilo, você que inventou aquela narrativa, né? Ou seja, você alimentou a inteligência artificial, você colocou o programa para falar sobre você. Ainda assim, quando os apresentadores estão falando sobre você, de alguma forma ataca ali a sua necessidade, o seu egozinho, você esquece da ilusão na qual ou do contexto daquela situação que você está vivendo. E não, você entra na narrativa e continua tentar desenvolver aquilo de alguma forma. Então é um hábito muito forte, é um hábito muito arraigado na gente, essa coisa de tentar dar uma coerência para o seu personagem, dar uma resolução para a tua história, tentar fazer aquilo parecer verdadeiro e coerente. Notebooklm.google é a ferramenta, se você tiver uma utilidade para isso. Pode ser para acadêmicos, pode ser uma coisa muito útil, pode ser para gente que lida com quantidades grandes de informação. Talvez essa seja uma inteligência artificial que, embora tenha um custo pesado para o planeta e também está trabalhando dentro do ambiente do Google, ou seja, é uma empresa americana que a gente não sabe se pode confiar perfeitamente, que a gente não sabe como vai ser no futuro, em especial no ambiente desse que o mundo está se encaminhando para ter, né, que é o isolamento dos Estados Unidos cada vez mais evidente, e a gente não sabe qual o nível de radicalização que isso pode tomar. Então usar programas e coisas que vêm dos Estados Unidos
e que não são open source, não são auto-hospedadas, que tudo isso aí a gente está entrando numa possibilidade de risco. Então, tomara que isso tenha sido útil. Vejo vocês no próximo episódio.